Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje, juntamente com a Letícia, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, e as suas repercussões diante da crise resultante da pandemia da Covid-19. Eu espero que vocês gostem. Primeiro, eu preciso explicar o que é uma CPI. A CPI é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. Seu principal objetivo é esclarecer e responsabilizar, caso seja necessário, agentes públicos por irregularidades na administração pública. Ela não é permanente, ou seja, é uma comissão temporária com prazo determinado. Uma CPI ela é formada por parlamentares, que são deputados, senadores ou vereadores. E os requisitos para sua instalação são os seguintes: fato apurado, o número mínimo de membros, que é 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, e um prazo determinado. A comissão parlamentar de inquérito ela pode ocorrer no âmbito federal, estadual ou municipal. No âmbito federal, ela ocorre através da Câmara ou do Senado. No âmbito estadual, ela ocorrerá através das assembleias legislativas com os deputados estaduais. E, por fim, no âmbito municipal, ela ocorrerá através da Câmara dos Vereadores. Com relação ao prazo, existe uma pequena diferenciação. Se a CPI ela ocorrer somente na Câmara dos Deputados, o seu prazo para conclusão será de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Já se ocorrer somente no Senado, não há um prazo exatamente estipulado para o fim da CPI. O que é definido é que ela deve ser concluída até o fim da legislatura em que ela foi instaurada. Através dessa imagem, nós podemos definir o que pode ou o que não pode ser feito em uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, ela possui os mesmos poderes de investigação das polícias federais e civis. Elas podem convocar testemunhas, investigados e autoridades para prestarem esclarecimentos. Inclusive, o artigo 50 da Constituição determina que os ministros de Estado e qualquer titular de órgãos subordinados ao presidente da República devem comparecer para prestar informações quando convocados, e caso eles não apareçam e não justifiquem sua ausência, poderão responder por crime de responsabilidade. Através da CPI, é possível determinar a realização de certas perícias necessárias para a investigação, determinar buscas e quebrar o sigilo fiscal, bancário, financeiro, sem autorização judicial. Existem também algumas ações que a CPI somente estará autorizada a realizar se houver uma autorização judicial, como, por exemplo, realizar a interceptação telefônica de um agente. A interceptação telefônica é um meio de prova no qual um terceiro, com autorização judicial, tem acesso ao conteúdo de ligações telefônicas entre duas ou mais pessoas. Existem algumas ações que não podem ocorrer em uma CPI. Ela não pode prender, julgar ou condenar os investigados. Após todos os depoimentos que os membros da comissão considerarem necessários dentro do prazo estipulado, eles irão elaborar um relatório contendo todas as informações necessárias sobre o caso analisado. Se no final a conclusão for a de que houve algum crime, a CPI encaminhará seus relatórios ao Ministério Público, para que ele, se entender necessário, promova a responsabilização civil ou criminal dos investigados. Caso os membros da CPI entenderem que é necessária a edição de uma lei, o relatório ele vai ser enviado para a mesa diretora da Casa Legislativa em questão, que é a Câmara ou o Senado. O relatório ele também pode ser enviado ao Poder Executivo, caso eles entendam que o servidor público cometeu uma infração. Assim, se for comprovado no relatório, poderá ser instaurado um processo administrativo disciplinar. Então, serão aplicadas as sanções cabíveis para o tipo de infração cometida. Agora que nós já demos uma introdução sobre o que é uma comissão parlamentar de inquérito, nós vamos comentar um pouquinho sobre uma CPI que vem sendo bastante comentada atualmente, que é a CPI da Covid. Ela surgiu através de um requerimento que o senador Randolph Rodrigues fez. Ele está representado na imagem inferior do slide. E esse requerimento ele foi assinado por mais 27 senadores. Ele tinha como objetivo a instauração de uma CPI e cumpria todos os requisitos, que são o fato apurado, o número mínimo de membros e um prazo determinado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está representado na imagem do meio do slide, em um primeiro momento ele se negou a realizar os procedimentos de instauração da CPI.
Isso, na ótica dos senadores, seria uma conduta indevida, pois eles haviam cumprido todos os requisitos constitucionais para a instauração da CPI, e seria uma obrigação do presidente do Senado avaliar a viabilidade desse procedimento. Então, eles decidiram instalar um mandado de segurança, que é uma ação judicial em que o autor ele busca tutelar um direito. Isso foi instalado no Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Senado ele adotasse as medidas para a instalação da CPI. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, representado pela imagem superior do slide, ele concluiu que o requerimento da instauração da CPI cumpria todos os requisitos para que o procedimento fosse instaurado, que, mais uma vez, eu vou relembrar esses requisitos, né, que é a assinatura de 1/3 dos integrantes da casa, a indicação de um fato determinado para ser apurado e a definição de um prazo certo para a duração. Então, no dia 8 de abril de 2021, ele concedeu uma decisão liminar, que é uma decisão em caráter de urgência, para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procedesse ao início dos trabalhos da comissão. Em sua decisão, ele citou o número de comissões parlamentares ocorridas em governos anteriores, como, por exemplo, o governo do ex-presidente Fernando Collor teve 29 CPIs, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso houveram 19 CPIs, e no governo do ex-presidente Lula também houveram 19 CPIs. Uma das suas frases marcantes foi a seguinte: como regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute é o direito das minorias de fiscalizarem o poder público. No caso específico, diante da pandemia, que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil. Como o ministro Barroso ele decidiu sozinho, em caráter de urgência, ele solicitou que os outros ministros também se manifestassem para que a decisão fosse definitiva. A votação foi de 10 votos a favor da CPI e apenas o ministro Marco Aurélio de Mello, representado na imagem, foi contra a instauração da CPI. Mas afinal, qual é o real objetivo dessa CPI da Covid? O procedimento ele vai apurar as eventuais falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia de maneira geral, e em especial a situação de falta de oxigênio pela qual passou o estado do Amazonas. Caso a resposta ela seja positiva no sentido de que realmente houveram falhas do governo ao enfrentar a pandemia, o relatório vai apontar quem são os responsáveis por tais falhas. Os integrantes da CPI eles foram escolhidos de acordo com o critério da proporcionalidade. São 11 membros efetivos e todos são senadores. E nas imagens nós conseguimos identificar os principais membros. Na imagem superior, nós temos o Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão e quem realizou o requerimento para que a CPI fosse realizada. Na imagem no meio, nós temos o relator da CPI, Renan Calheiros. O relator ele vai apresentar um parecer sobre a questão tratada pela comissão e deve sugerir qual decisão tomar diante da situação. E por último, nós temos o presidente da CPI, que é o Omar Aziz. Caso seja necessária uma substituição, foram nomeados 7 substitutos, e dentre eles estão Jader Barbalho, Ângelo Coronel e Rogério Carvalho. Eu vou continuar o que a Amanda já começou, comentando sobre a CPI, e um fato bastante curioso que vale a gente ressaltar aqui é que nenhuma mulher ocupa qualquer cargo nessa comissão parlamentar. Então, as senadoras solicitaram a permissão para poder participar e acompanhar essas investigações. Portanto, a cada reunião, uma senadora acompanha, né, presencialmente o que acontece, os depoimentos e as investigações. Ela pode se manifestar através de perguntas ou afirmações após a fala do presidente, né, da comissão e do relator. No entanto, elas não podem apresentar qualquer tipo de requerimento ou voto. A bancada feminista, ela é composta por diversas senadoras de diferentes partidos, né? O que torna um pouco mais heterogênea essa posição das mulheres. E no dia 27 de abril de 2021, a CPI foi instalada oficialmente pelo Senado Federal. E a partir de agora, como a Amanda já comentou a respeito do prazo, a comissão
a CPI, na verdade, tem o prazo de 90 dias para concluir essas investigações, lembrando que esse prazo pode ser prorrogado. E até o momento que a gente vai estar gravando esse vídeo, nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos resultados que já foram obtidos e dos depoimentos que foram colhidos. O primeiro a depor foi Luiz Henrique Mandetta. Ele era ministro da Saúde desde o início do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou a saída do cargo no dia 16 de abril de 2020. E essa saída dele foi em virtude de divergências que ele teve com o presidente da República nas questões relacionadas ao combate, né, e ao controle, toda a questão da pandemia da Covid-19. No dia 4 de abril, né, de 2021, o ex-ministro da Saúde abriu a fase de colheita, né, dos depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A segunda pessoa a ser chamada a prestar depoimento foi também o ex-ministro da Saúde, Nelson Teixe. Ele tomou posse do cargo no dia 17 de abril de 2020 e ele ficou apenas de 29 dias no exercício desse cargo, saindo então no dia 15 de maio também de 2020. Mais uma vez, a saída do ministro se deu em virtude de divergências e discordâncias relacionadas às medidas que o governo federal, na figura do presidente da República, estavam adotando com relação ao combate à Covid-19. Fábio Weingarten é uma figura que foi bastante importante, né, nessa CPI, e vocês devem ter acompanhado na mídia. Foi um depoimento que causou muita polêmica e muito questionamento na mídia. Fábio, ele era chefe de comunicação do governo, e ele narrou que uma carta enviada pela Pfizer, né, pela farmacêutica, que é uma das empresas que produz uma das vacinas, que previne a infecção contra a Covid-19, ela foi endereçada a vários membros do governo federal e ela permaneceu pendente de resposta por 2 meses. Só que ao longo dessa oitiva, ao longo do depoimento, Fábio foi acusado de contradição e principalmente de ter mentido à CPI. Então, Renan Calheiros acabou pedindo a prisão do Fábio, né, dessa pessoa que era uma figura bastante importante no governo. Também foi ouvido Carlos Murídio. Ele é o presidente da Pfizer na América Latina. A princípio, a comissão havia convocado também Marta Dias, que é a atual presidente da Pfizer, né, da farmacêutica aqui no Brasil, mas a pedido da empresa, apenas o Carlos prestou seu depoimento. E ele apresentou dados e informações bastante importantes para as investigações, e ele apontou um cronograma detalhado das tratativas entre a farmacêutica norte-americana e o governo brasileiro sobre a possível compra de vacina que é fabricada por essa empresa. Ele apresentou todas as cartas que foram enviadas e, segundo o cronograma apresentado, a primeira carta, a primeira comunicação com o governo federal do Brasil foi feita em agosto de 2020, mas não houve nenhum tipo de resposta. Outra pessoa também que prestou depoimento foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ele negou ter feito qualquer tipo de ataque verbal contra a China. Também atribuiu ao Ministério da Saúde as decisões, né, sobre as compras de vacina, e ele admitiu não ter comunicado o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a carta da Pfizer, que constava, na verdade, ofertas a respeito da compra de vacinas. Após esse depoimento, a mídia questionou bastante o posicionamento dele em negar esses ataques à China. Inclusive, divulgaram posteriormente ao depoimento dele algumas falas vinculadas em redes sociais. Foi ouvido também o Eduardo Pazuello, também ex-ministro da Saúde, e ele afirma que ficou sabendo da falta de oxigênio que levou ao colapso da saúde no começo do ano, lá no estado do Amazonas, apenas no dia 10 de janeiro. Ele também afirmou que jamais ele indicou o medicamento cloroquina para o combate ao vírus e também nunca alegou, né, na verdade, nunca ter recomendado o tratamento precoce. Ele defendeu que os profissionais da saúde têm total liberdade para conduzir o tratamento da forma como considerarem corretas.
Ele também foi questionado sobre o porquê o governo federal rejeitou a proposta, né, da Pfizer em adquirir 70 milhões de doses de vacina. E, por último, até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, a última pessoa ouvida foi a doutora Nise Yamaguchi. Ela é uma figura bastante importante e uma figura também que está sempre ao lado do presidente, afirmando, né, a respeito do uso da cloroquina, e ela insiste na defesa do uso desse medicamento, da cloroquina e da ivermectina, dizendo que esses ambos medicamentos atuam de uma maneira eficaz para impedir a multiplicação do coronavírus. E mesmo que a comunidade científica já tenha afirmado que não há nenhuma eficácia comprovada, ela, tanto no seu depoimento como em outras falas, afirma que sim, esses medicamentos teriam eficácia no combate ao Covid-19. Ela confirmou que participou de algumas reuniões no Palácio do Planalto para discutir a pandemia, mas ela destacou que nunca fez parte, também não faz parte de nenhum gabinete paralelo. Ela também nega ter participado de uma possível mudança na bula do medicamento cloroquina para incluir a recomendação de que esse tratamento seria eficaz contra a doença. E as próximas convocações da CPI envolvem também o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, Wilson Lima, que é governador do estado do Amazonas, principalmente para relatar o que aconteceu no começo do ano, como se deu o colapso na saúde. Também será ouvido um médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa e da Fiocruz, e a Natália Pasternak, que é pesquisadora da USP. Então, com essas informações, a gente espera ter esclarecido um pouquinho para vocês a respeito da pandemia e também dessa comissão parlamentar que investiga justamente a condução do governo federal, o que pode ter acontecido, né? E esperamos que vocês continuem acompanhando na mídia, lembrando sempre de buscar fontes confiáveis de informação, tá? Para que vocês acompanhem e vejam o desenrolar aí da CPI. Nós esperamos que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós vamos ficar muito felizes de esclarecer para vocês.